Graça e paz a todos que chegaram até este vídeo. Neste vídeo eu estarei falando um pouco a respeito das eleições municipais de 2024. Especificamente estarei tratando a respeito dos partidos políticos no Brasil, detalhando um pouco a respeito do espectro político de cada partido, suas ideologias e seu posicionamento referente a alguns aspectos específicos. Não é meu objetivo neste vídeo indicar o candidato a prefeito ou a vereador para que você vote. Eu estarei colocando a lista dos candidatos para prefeito e vereador do município da Serra, mas meu objetivo é avaliar os partidos políticos e suas ideologias, para que você possa também fazer a sua análise, fazer a sua pesquisa e escolher o melhor candidato de acordo com a ideologia a qual você defende. Neste ano de 2024, as eleições são municipais, ou seja, eleições para prefeito e vereadores em todo o território nacional. Veremos a partir de agora um pouco dos partidos políticos no Brasil, suas siglas e seus nomes. Está aí uma lista com as siglas, nomes e legendas dos partidos políticos no Brasil. Não estarei falando detalhadamente aqui sobre estes partidos, mas você pode dar uma pausa no vídeo e observar. Nessa sequência, temos partidos enumerados do número 1 ao número 14, seguindo a próxima sequência do número 15 ao número 29. Aí estão as siglas, seus nomes e o número da sua legenda. A partir de agora estarei falando um pouco do espectro político-econômico dos partidos no Brasil. Mesmo com várias vertentes políticas e econômicas, normalmente estão centrados em três grandes grupos: os partidos de direita, de esquerda e de centro. Os partidos podem variar de extremos entre os espectros político a algo mais moderado, como centro-direita ou centro-esquerda. Os partidos de esquerda normalmente têm pensamentos econômicos parecidos, mesmo às vezes podendo variar com algumas divergências entre partidos mais extremos e partidos mais centristas. Estes espectros econômicos defendidos costumam ser o trabalhismo, as políticas de Estado e de bem-estar social, o apoio a sindicatos, a não privatização de empresas públicas. Por trabalhismo, entenda a defesa de classes trabalhadoras operárias. Políticas de bem-estar social são programas como Bolsa Família. Nesta parte, eu estou colocando apenas alguns aspectos. À frente, estarei colocando aspectos mais detalhados de cada partido. Os partidos de direita normalmente têm pensamentos econômicos em comum, porém contrários aos partidos de esquerda, variando entre os próprios partidos. Entre estes espectros defendidos costumam ser industrialismo, políticas de liberalismo econômico, apoio à privatização de empresas públicas e defesa dos interesses para o avanço empresarial. Quanto ao pensamento ideológico dos partidos, no Brasil existem dois: os progressistas e os conservadores. Os partidos progressistas normalmente têm posicionamentos similares, porém contrários aos partidos conservadores. Por exemplo, apoiam o Estado laico e o não uso de escrituras sagradas para definição de políticas públicas. Apoiam a causa LGBT e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. São favoráveis ao uso recreativo de algumas drogas, alguns apoiando a legalização da maconha e outros apoiando o uso de diversas drogas. São favoráveis ao aborto, são favoráveis ao desarmamento da população civil. Em contrapartida, o conservadorismo ou os partidos conservadores normalmente têm pensamentos ideológicos em comum, podendo variar entre algumas divergências entre partidos mais extremos e partidos mais centristas, como, por exemplo, no conservadorismo, a defesa e a mistura entre religião e políticas defendem a família tradicional, são contrários à causa LGBT, são contrários à legalização das drogas,
são contrários ao aborto, são contra o Estatuto do Desarmamento, ou seja, são favoráveis à posse de armas para a defesa pessoal. Estas são apenas algumas definições destes partidos, de esquerda ou de direita, progressistas ou conservadores. À frente estarei colocando algumas definições mais detalhadas a respeito dos partidos, seus posicionamentos políticos, seu espectro político, seu pensamento ideológico. Como esta é uma análise especificamente para a cidade da Serra, estarei colocando aqui os candidatos a prefeito da Serra, para que você possa avaliar o candidato, o partido que ele pertence e as ideologias defendidas pelo partido. Uma observação que você precisa se atentar. Neste vídeo, eu não estou avaliando o candidato a prefeito e nem o candidato a vereador da Serra. Eu estou avaliando o partido a qual ele pertence e suas ideologias políticas, seus pensamentos políticos e ideológicos. Apesar dos nomes dos candidatos aparecer nessa lista, não é meu objetivo avaliar o candidato, dizer se ele é bom, se ele é ruim, mas avaliar o partido político ao qual ele pertence e as ideologias daquele partido. Você, como um eleitor pessoal, deve avaliar cada candidato, as ideologias dos candidatos, as propostas do candidato, para que você possa votar conscientemente. Na Serra, neste ano de 2024, nós temos 7 candidatos a prefeito. Está aí a lista dos candidatos a prefeito. Eu não estarei falando os nomes dos candidatos, mas você pode ler conforme você está observando nesta tabela. O primeiro candidato é do partido PRTB, que tem o espectro político de extrema direita e o pensamento ideológico conservador. O segundo candidato é do partido PP, de centro-direita, conservador. O terceiro candidato da lista é do partido PL, de centro-direita, conservador. O quarto candidato é do partido Republicanos, direita, conservador. O quinto candidato é do partido PT, esquerda, progressista. O sexto candidato é do partido PDT, centro-esquerda progressista. E o sétimo candidato é do partido Novo, direita conservador. Nesta tabela agora você estará vendo o posicionamento político e ideológico do partido do candidato. Observação. Apesar do candidato pertencer àquele partido, muitos candidatos têm posicionamento ideológico diferente a qual partido que ele está vinculado. Portanto, a minha análise aqui não é do candidato, mas do partido e sua ideologia, aquilo que o partido defende, aquilo que o partido é contra. Segue aí uma pequena lista do posicionamento político de cada partido, dos candidatos a prefeito da Serra. Na primeira linha nós temos ali candidato, partido, seguindo com posicionamento político de cada partido. E os posicionamentos são legalização da maconha, entenda legalização da maconha por legalização da cannabis para uso geral ou recreativo, posse de armas para defesa pessoal, aborto, apoio ao casamento LGBT ou entre pessoas do mesmo sexo, redução da maioridade penal, privatização de empresas, educação sexual de gênero em escola, mistura entre política e religião, militarismo. O primeiro candidato a prefeito da Serra é do partido PRTB. O partido PRTB não apoia a legalização da maconha. Este partido apoia a posse de armas para defesa pessoal, ou seja, ele é contra o Estatuto do Desarmamento. Este partido não apoia o aborto. Este partido não apoia o casamento LGBT, ele apoia a redução da maioridade penal, apoia a privatização de empresas, não apoia a educação sexual de gênero em escolas, não apoia mistura entre política e religião e apoia o militarismo. O partido PP não apoia a legalização da maconha, apoia a posse de armas para defesa pessoal. Quanto ao aborto, ele é neutro, não apoia o casamento LGBT, apoia a redução da maioridade penal, apoia a privatização de empresas, não apoia a educação sexual de gênero em escola,
não apoia a mistura entre política e religião e não apoia o militarismo. O partido PL não apoia a legalização da maconha, apoia a posse de armas para defesa pessoal, não apoia o aborto, não apoia o casamento LGBT, apoia a redução da maioridade penal, apoia a privatização de empresas, não apoia a educação sexual de gênero em escola, não apoia a mistura entre política e religião e apoia o militarismo. O Partido Republicanos não apoia a legalização da maconha, apoia a posse de armas para defesa pessoal, não apoia o aborto, não apoia o casamento LGBT, apoia a redução da maioridade penal, apoia a privatização de empresas, não apoia a educação sexual de gênero em escola, apoia a mistura entre política e religião e não apoia o militarismo. O partido PT apoia a legalização da maconha, não apoia a posse de armas para defesa pessoal, ou seja, ele é a favor do desarmamento da população civil. Apoia o aborto, apoia o casamento LGBT, não apoia a redução da maioridade penal, não apoia a privatização de empresas, apoia a educação sexual de gênero em escola, não apoia mistura entre política e religião, não apoia militarismo. O partido PDT apoia a legalização da maconha, não apoia a posse de armas para defesa pessoal, apoia o aborto, apoia o casamento LGBT, não apoia a redução da maioridade penal, não apoia a privatização de empresas, apoia a educação de gênero em escolas, não apoia mistura entre política e religião e não apoia o militarismo. O Partido Novo não apoia a legalização da maconha, apoia a posse de armas para defesa pessoal. Quanto ao aborto, ele é neutro, ele apoia o casamento LGBT, ele apoia a redução da maioridade penal, apoia a privatização de empresas, não apoia a educação sexual de gênero em escola, não apoia a mistura entre política e religião e não apoia o militarismo. Estes são apenas alguns aspectos daquilo que os partidos apoiam ou são contrários quanto ao posicionamento político e ideológico. À frente estarei colocando uma lista detalhada de cada partido e seu posicionamento ideológico. Segue aí uma lista dos candidatos a vereador da Serra. Você pode pausar este vídeo, ver os nomes do candidato, o partido a qual ele está vinculado e pesquisar quais são as ideologias daquele partido. Neste ano de 2024, são quase 400 candidatos a vereador da Serra. O seu papel como eleitor é avaliar cada candidato, estudar os candidatos, suas ideologias, estudar suas propostas, porque estes candidatos, quando entrarem na Câmara dos Vereadores, eles estarão colocando em prática aquilo que eles acreditam, baseado em sua ideologia pessoal e também na ideologia do partido a qual ele está vinculado. Portanto, é de fundamental importância que você avalie detalhadamente cada candidato, sua ideologia, o espectro político que ele defende, as propostas que ele tem para o seu mandato de vereador, relacionadas à educação, à política, à saúde, à economia e a todas as áreas da sociedade. Seja um eleitor consciente. Avalie em qual candidato você estará votando, tendo consciência das propostas e ideologia daquele candidato e do partido a qual ele pertence. A partir de agora, estarei colocando o posicionamento geral dos partidos no Brasil. Na primeira linha de cima, onde está escrito partido, espectro político, posicionamento, seguindo com as demais vertentes, legalização da cannabis, estatuto do desarmamento, descriminalização do aborto, casamento LGBT, redução da maioridade penal, privatizações de empresas públicas, cotas em universidades, educação sexual e de gênero em escolas, mistura entre política e religião, militarismo, ruralismo, trabalhismo. Cada um desses aspectos são posicionamentos a qual cada partido apoia ou é contrário. Portanto, você deve avaliar detalhadamente cada partido, o seu espectro político, seu posicionamento ideológico e cada uma dessas especificidades a qual o partido apoia ou não apoia.
como, por exemplo, o primeiro partido citado da lista é o Partido Republicanos. Seu espectro político é de direita, seu posicionamento ideológico é conservador. Quanto à legalização da cannabis, ele não apoia nem a legalização, nem a descriminalização. Quanto ao Estatuto do Desarmamento, ele não apoia, mas de maneira fraca. Quanto à descriminalização do aborto, ele não apoia. Quanto ao casamento LGBT, ele não apoia. Quanto à redução da maioridade penal, ele apoia. Quanto a privatizações de empresas, apoia. Quanto a cotas em universidades, ele é neutro, sem posição clara, sem posição definida. Quanto à educação sexual de gênero em escolas, ele não apoia. Quanto à mistura entre política e religião, ele apoia, mas de maneira fraca. Quanto ao militarismo, não apoia. Quanto ao ruralismo, apoia de maneira fraca. Quanto ao trabalhismo, ele não apoia. Assim segue os demais partidos. Avalie cada um deles desta lista. Veja o espectro político, o posicionamento ideológico e cada uma destas outras especificidades que são apoiadas ou não apoiadas pelo partido. Enquanto você avalia a lista dos partidos e suas ideologias e posicionamentos, estarei definindo para você alguns posicionamentos descritos nesta tabela. A legalização da cannabis é a legalização da maconha para uso geral ou recreativo. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal. A lei regulamenta a posse e o porte de armas por civis, com exceção para os casos onde haja necessidade comprovada. A posse de armas permite o indivíduo portar a sua arma somente por toda a extensão de sua propriedade, seja ela residência ou estabelecimento comercial, dependendo de qual arma está registrada. A descriminalização do aborto é o apoio ao aborto, e neste aspecto existem divergências, posições diferentes relacionado até quanto tempo de gestação a mulher pode abortar. Mas, de forma geral, todos aqueles que apoiam a descriminalização do aborto apoiam o aborto. O casamento LGBT é o apoio de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A redução da maioridade penal seria a redução para que a pessoa responda penalmente por atos que cometa. Como, por exemplo, no Brasil, a maioridade penal é 18 anos. E aqueles que defendem a redução da maioridade penal desejam que seja diminuída esta idade, como por exemplo para 16 anos, para que pessoas com 16 anos ou mais possam ser condenadas por seus crimes. A privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público, uma instituição ou empresa que integra o patrimônio do Estado, que seria vendida para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos. Alguns exemplos incluem abastecimento de água, transporte público, administração de rodovias. As cotas em universidades são as reservas de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por etnias, na maioria das vezes, negros e indígenas. A educação sexual de gênero na escola consiste na diferenciação de sexo para gênero. O sexo seria o masculino e o feminino, e o gênero seria uma infinidade de posicionamento ideológico e sexual do indivíduo. Os partidos que defendem a educação sexual de gênero, eles defendem que nas escolas deve ser ensinado esta diferenciação entre sexo e gênero e de que cada indivíduo pode escolher o gênero que deseja ser. A mistura entre política e religião é um debate muito antigo, como por exemplo o debate entre a fé e a razão. O secularismo é um princípio político que rejeita a influência da Igreja na esfera pública do Estado, considerando que os assuntos religiosos devem pertencer somente à esfera privada do indivíduo. Portanto, os que defendem a união entre política e religião não vê problema nenhum. A fé do indivíduo está conectada com seu posicionamento político, mas aqueles que discordam dizem que deve haver separação entre a fé do indivíduo e o posicionamento político.
O militarismo é uma ideologia que defende que a sociedade é mais bem servida quando governada ou guiada por conceitos ou pessoas oriundas da cultura e sistemas militares. Os militaristas sustentam que a segurança é a mais alta prioridade social e alegam que o desenvolvimento e a manutenção do aparato militar assegura essa segurança. O ruralismo é uma filosofia social e política que promove a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, a propriedade generalizada e a descentralização política. Os adeptos do ruralismo tendem a valorizar os laços tradicionais da comunidade local em detrimento da modernidade urbana. Os partidos que apoiam o ruralismo visam, por vezes, apoiar os direitos e a sustentabilidade dos pequenos agricultores e camponeses pobres contra os ricos da sociedade. O trabalhismo é o conjunto das doutrinas que aborda a situação econômica dos trabalhadores. O trabalhismo é uma ideologia política que tem como princípio a defesa da classe trabalhadora e de seus interesses. Esta foi uma pequena análise a respeito dos partidos políticos no Brasil, seu posicionamento e suas ideologias. Neste ano, cada cidadão estará votando nas eleições municipais, estará votando para prefeito e para vereador. Pesquise sobre os partidos políticos e suas ideologias. Pesquise sobre as propostas dos candidatos a prefeito e candidatos a vereador. Vote consciente.